Começando mais um programa Elano Beckman Entrevista e hoje o assunto é turismo gastronômico. Novidade para muitos, alguns já conhecem o tema e hoje nós estamos aqui na cozinha da Almundo Turismo e Gastronomia, na cozinha do Marcelo Vieira, que é chefe de cozinha, para falar sobre esse tema relativamente novo e sabemos um pouquinho sobre essa temática relacionada ao turismo gastronômico. É um prazer te receber, é um prazer também ser recebido aqui na sua cozinha, Marcelo. Ok, muito obrigado, é um prazer meu também. O turismo gastronômico, nós começamos a trabalhar com ele em 2007, que foi através de uma ideia que a gente teve. Como eu trabalho com cozinha, a gente sempre teve, eu fiz cursos de gastronomia francesa, italiana, e a gente sempre teve a curiosidade de poder executar essas receitas no país de origem. Então, através de viagem, a gente teve uma ideia de fazer um turismo gastronômico que começou, hoje está bastante em evidência, né? Tem vários tipos de turismo gastronômico. Hoje tem um movimento que eles chamam de food trotters, que é as pessoas que viajam só por causa de gastronomia. Então, elas vão para os lugares só atrás da gastronomia, né? de provar produtos novos, ingredientes novos, e as pessoas viajam, tem pessoas que viajam exclusivamente para isso, né? Então nós tivemos essa ideia, né, aliando a parte da gastronomia com o turismo, de oferecer para os nossos clientes uma experiência num determinado país, onde elas pudessem ter contato com os produtos locais e ter uma experiência como se elas estivessem naquela semana. A gente aluga a gente faz sempre os nossos programas, eles são de uma semana para grupos pequenos, onde as pessoas poderiam então ter essa experiência como se elas estivessem morando numa casa na Itália, na França ou na Espanha, e ao mesmo tempo elas poderem, né, comprar os produtos, ir às feiras e vivenciar essa experiência de, às vezes tem muitas, tu vê uma receita de cozinha italiana ou de francesa, e às vezes nós temos um pouco de dificuldade de encontrar os ingredientes. Então a ideia seria essa, das pessoas viajarem com esse propósito de, né, usufruir da gastronomia, da enologia de determinada local quando a gente... Bom, tirando essa questão de não encontrar muitas vezes os ingredientes aqui de culinárias de outros países, é diferente mesmo você fazer lá os pratos da culinária da Itália, da França, na Itália ou na França? Ou isso está mais assim nas sensações, no imaginário? O que você pode já dizer depois de ter levado alguns grupos para esses países? Tem uma diferença, alguns produtos realmente que na origem, agora, por exemplo, nós tivemos recentemente em setembro na Sicília, né? Então a Sicília é um país que ela é muito rico na parte então, de peixes, verduras, azeite de oliva. E um exemplo assim que eu posso, né, dar bem clássico é o tomate, né? A Sicília lá tem um tomate que ele é muito diferente, porque o tomate é uma fruta e realmente tu pega um tomate nosso aqui, tu não sente o cheiro de uma fruta, uma coisa. E lá o tomate, eu comprava uma caixa, uma coisa de tomate, aquilo exalava um aroma, sabe? Diferente do nosso tomate, sem falar na qualidade que ele dá na questão do quando tu faz um molho, na doçura. Ele não tem acidez, é um tomate doce, então tu faz um molho, ele quase, muitas vezes aqui quando a gente faz uma receita de molho de tomate, acaba colocando um pouquinho de açúcar para reduzir a acidez do tomate. Então tem realmente a diferença. Agora, claro, nada impede, porque tanto que se tu for, né, ver hoje, a gastronomia, ela viaja por todos os países. Então, se vê aqui no Brasil, se faz gastronomia italiana, se faz francesa, os produtos hoje chegam aqui, tem produtos aqui que são elaborados no Brasil que são ótimos também. Agora, claro, eventualmente tem alguns produtos que a gente tem uma dificuldade de encontrar, e eles têm, né, um desenvolvimento de sementes, de alguns produtos que eles fazem que eles têm uma denominação de origem que protege esses produtos, que eles têm que ser feitos dentro de normas e procedimentos. Então, isso influencia, né, no resultado. Mas também não impede daqui de a gente fazer e adaptar com os nossos produtos e chegar a um resultado bem satisfatório. Bom, o turismo gastronômico, então, é uma modalidade diferenciada que você, ao invés de ir para um país
só para conhecer as belezas naturais e as atrações culturais, você vai e faz uma imersão ali e passa a viver no país praticamente como um cidadão, né, como um habitante do país e experimentando a culinária daquele país. Sim, é um movimento que realmente é isso, é um movimento que hoje os agentes de turismo, as pessoas que organizam, eles se deram conta desse público, né? Que começa, se a gente hoje olhar nas redes sociais, você vai ver que as pessoas vão a restaurante, tiram fotos, hoje todo mundo dá muita importância para isso, né? As pessoas hoje dão importância para quando hoje vai fazer uma casa, a cozinha hoje já é um dos locais mais importantes, porque é onde tu faz as coisas, tu recebe os amigos, é um local de descontração. Então as pessoas, né, o turismo gastronômico, ele dá aqui no Brasil também já está começando, já tem bastante coisa em cima disso, né, a própria rede de hotéis, se pegar tem um movimento na Serra Gaúcha, onde as pessoas também estão fazendo, né, esse trabalho em cima da gastronomia, né? Que as pessoas estão divulgando os produtos que se fazem na região, está se desenvolvendo produtos. Isso é uma cadeia que acaba, né, gerando emprego, gerando renda. É uma coisa que é importante e as pessoas gostam disso. Você quer dizer que o movimento inverso também está acontecendo? Quer dizer, as pessoas de fora estão vindo conhecer a gastronomia do Brasil ou isso não é tão forte? Não é. Tem agora o Brasil, né, de uns anos para cá, né, nós temos chefes de São Paulo que já estão se projetando mundialmente. O Alex Atala, que é muito conhecido. Tem hoje tem a Helena Rizzo, que tem um restaurante também em São Paulo, que é o Mani. E esses chefes estão chamando a atenção do Brasil para os produtos brasileiros. Então, lá fora hoje tem muita gente atrás dos produtos da Amazônia, né, frutas, que a gente tem aqui, frutas exóticas, coisas que são diferentes. E as pessoas, então, o Brasil também já tem, né, esse atrativo, né? Mas não é ainda tão forte, porque o nosso turismo ele não é tão significativo ainda se tu comparar, né, com o turismo no exterior. A gente tem aqui mais um turismo interno, né? E esse turismo interno movimenta também, porque as pessoas, né, hoje se tu for para São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Nordeste, né, tu vai encontrar em todos os lugares, tu vai encontrar restaurantes, tu vai encontrar chefs que estão trabalhando com produtos, fazendo ou uma cozinha que seja brasileira ou também uma cozinha internacional, e as pessoas têm festivais, têm movimentos, e as pessoas vão atrás desse turismo também. Bom, o nosso telespectador internauta aí também deve estar curioso em saber qual o perfil dessas pessoas que fazem esse tipo de turismo gastronômico e também custos para uma viagem como esta, assim, se igualam a outros tipos de roteiros turísticos, por exemplo? Olha, o perfil assim das pessoas que viajam, posso falar das pessoas que viajam conosco, né, que a gente tem mais conhecimento, são pessoas assim que têm um interesse na gastronomia e que também gostam de ter liberdade, porque nós fizemos um turismo onde as pessoas elas são livres, elas não é uma excursão onde se vai já com tudo determinado, fazendo as coisas. Então as pessoas têm essa liberdade, são pessoas que já viajaram, realmente já fizeram o turismo tradicional e elas tinham essa curiosidade e quando nós entramos, nós somos um dos pioneiros a trabalhar isso aqui no Brasil, né? Esse tipo de turismo que a gente faz nesse formato, só nós que fazemos. Né? Não tem alguma coisa parecida, onde chefes em São Paulo, tem uma agência de São Paulo que leva, mas não assim num formato onde as pessoas ficam numa casa em comum, né? Onde vão para a cozinha. Então tem outros formatos, né? Então os custos, ele tem um custo um pouco, como é que eu vou falar para vocês? O nosso custo, como é um grupo reduzido, então na realidade aumenta um pouco o custo. Mas se nós observamos o que a gente tem feito, vendo como outras agências fazem, ou outros tipos de viagem, ele fica ali na faixa de uma viagem mais ou menos com todo o conforto que a gente oferece, né? A exclusividade de estar numa casa com poucas pessoas, com um serviço que é diferenciado, onde a gente está ali 24 horas praticamente à disposição.
dos hóspedes, a gente faz um serviço que realmente no hotel não fazem, né? Tem um exemplo, por exemplo, agora a gente teve uma última viagem, que uma hóspede, ela perdeu, não chegou a bagagem, nós fomos lá, a gente levou ela a fazer compras, a gente recebeu ela um dia antes. Então, todas essas coisas, um hotel às vezes não tem toda essa flexibilidade de fazer. Então, o custo, né, as pessoas que viajam conosco, muitas já repetiram 3 ou 4 vezes, então o custo não é uma coisa que seja assim, impeditivo, né? Mas, claro, é uma viagem que tem, né, por toda essa questão, ela não é uma viagem que vai se dizer que é um custo baixo. Você, como chefe de cozinha e nesta leva de turistas gastronômicos aí para a França, Itália, enfim, como é que funciona lá na casa que vocês alugam? Você que prepara os pratos ou você dá aula de culinária com os produtos do país? A gente faz assim, primeiro nós instalamos numa determinada região e a gente procura praticar a culinária daquela região, né? Porque por mais que a Itália, falando Itália porque a gente foi bastante para a Itália, a gente foi para a França, já foi para a Espanha, mas a Itália que nós fomos mais vezes, é uma cozinha, a cozinha italiana não é uma cozinha italiana só italiana, ela é muito regional. Então cada região tem sua particularidade. Às vezes ela chega a ser até vilajonal, a gente chama, porque numa determinada vila tem um costume. Então o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa, né, do que é a culinária daquela região que nós estamos e eu monto então um menu para a semana em cima dos produtos que tem na região e na época, né? Então assim a gente faz. E como a gente faz? Como é bem flexível, as pessoas que querem cozinhar, elas vão cozinhar junto comigo. Então nós vamos montar os pratos, eles vão trabalhar, eles vão botar a mão na massa, realmente. Agora, quem quiser só observar, ficar tomando um vinho, então é bem flexível. Então vai do interesse de cada grupo, do interesse de cada pessoa. Tem pessoas que realmente que elas querem cozinhar, e tem pessoas que querem só curtir, ficar ali, ficar na cozinha, olhando, depois degustar o prato. Então tem essas duas opções. Que tipos de pratos você prepara? Cita alguns exemplos para a gente aqui. Bom, agora você está mais recentemente que nós tivemos na Sicília, né? Então a Sicília é uma ilha na Itália. Então lá, por exemplo, nós preparamos os pratos que são, né, regionais da Sicília. Então pratos tradicionais. Eu fui antes, fiz uma pesquisa, né? Nós fizemos uma viagem com um grupo em setembro e outubro. E em maio eu estive na Sicília e fiz um reconhecimento da gastronomia. Eu fui lá, eu não fui buscar em livros ou em pesquisa. Eu fui realmente em loco, daí acabei fazendo cursos de culinária lá da cozinha da Sicília. Eu trabalhei num restaurante por 3 dias para ver como é que também funciona a questão do restaurante. E a Sicília, eles têm uma coisa que eles falam muito, que é a cozinha típica que se faz em casa, que é a cozinha que eles mais evidenciam, né? Que é a cozinha. E tem a cozinha dos restaurantes, mas eles falam assim, ó, isso é uma cozinha revistada, né? O que eles gostam é aquela cozinha, realmente a cozinha da mama, da nona, né? Então são que é a nossa comida caseira. Que é a nossa aqui. comida caseira, mas só que com os ingredientes de altíssima qualidade, que então o resultado. Então a gente fez lá bastante a parmigiana de melanzane, que é tipo uma lasanha feita de berinjela, né, quando é feito com molho de tomate de lá, né, vai mussarela, vai manjericão, vai farinha de pão, que se usa bastante. Nós fizemos uma pasta que se faz lá, que é uma pasta feita com sardinhas e com um finocchio selvático, que é uma erva, tipo uma erva doce, só que ela é selvagem, ela dá no mato, ela não é cultivada, assim. Então, que é uma coisa típica de lá. Nós fizemos muito polvo, peixes, né? São pratos típicos, assim, na parte de doces, daí foi cannoli, bianco mangiare, que é um doce feito à base de um leite de amêndoas, né? Que eles fazem um doce à base de leite de amêndoas. Então, os pratos mais ou menos nessa área. Na Itália, na Toscana também, que a gente já teve várias vezes. Então a Toscana daí já é uma cozinha mais, a Sicília é uma cozinha mais mediterrânea e a Toscana então já tem um foco mais para caça, cogumelos, as trufas que a gente faz aí na Toscana, então, que é o tartufo, que é um fungo que ele nasce nas florestas de carvalho de cedro,
que ele é uma geração espontânea, não é cultivado, então que é um produto que é uma iguaria que é idolatrada por quase todos os amantes da gastronomia. A maioria das pessoas, né, é um sonho poder consumir trufas, né? Que aqui a gente não tem acesso porque ela tem que ser consumida logo que é colhida, então é um processo. O programa Elano Beckmann Entrevista conversa com Marcelos Vieira, chefe de cozinha, proprietário da Almondo Gastronomia e Turismo. Estamos falando sobre turismo gastronômico e também sobre gastronomia, né? O que nós temos aqui no Brasil ainda que possa dizer que é uma referência à culinária italiana especificamente, né? Francesa acho que não temos nada aqui, talvez, mas italiana especificamente. No Brasil, que se faz... Bom, aqui se trabalha, né, que são as receitas tradicionais, muitas as pastas, né? Então, se for a São Paulo, se for a Porto Alegre, aqui, então a gente vai encontrar muitas as pastas, muitas as carnes, muito carne de porco, que se faz bastante. A gente encontra aqui também que o pessoal que é uma tradição lá, que é a bisteca fiorentina, então se for a São Paulo vai encontrar nos restaurantes. O que mais que eu posso citar? Mas de comida caseira aqui, da nossa região, que tem italianos imigrantes? Bom, aqui a polenta, né? Polenta. É uma coisa que é importante, né? Que aqui para nós é bem tradicional. Na Itália tu vai encontrar mais no norte, né? Mas aqui se faz a polenta, aqui a farinha de milho tem uma qualidade muito boa. Então aqui a gente encontra, quando a gente tem aqui a festa, as etnias, a gente vai lá no parque, a gente vai encontrar a polenta, vai encontrar as massas, né? Vai encontrar também que aqui se faz, tem algumas coisas, alguns pratos aqui que eles acabaram mudando também por influência quando a imigração, quando o pessoal migrou aqui para o Brasil, não tinha os produtos lá, eles adaptaram algumas coisas. Então o próprio galeto, como a gente faz aqui, lá a gente não encontra. É um pouco diferente, porque aqui eles acabavam fazendo, né, caçavam os passarinhos e faziam assado, né? E lá como é que é? Lá não se come muito galeto, é mais a galinha, daí eles têm um tipo de galinha que se faz assada, daí a gente encontra a galinha assada como nós temos aqui. Se for nas feiras, vai ter galinha assada como naqueles que se faz nos espetos que rotativo. Então a gente acha muita galinha, que eles comem bastante galinha. Eles comem lá uma galinha também que eles chamam que é a faraona, que seria a nossa equivalente à nossa galinha da Angola, que ela é um pouco mais escura, que ela lembra um pouco caça. Eles comem muito fazão lá também, que é uma caça. Se come muita lebre, coelho, né? A lebre também, que seria uma caça. Javali se come muito, daí que aqui a gente hoje tem, aqui no Brasil, um pouco de javali, mas o nosso javali, ele mistura um pouco com porco, então ele não é um javali puro. Lá não, lá realmente tem uma época que é a caça do javali, que é em novembro, que o pessoal caça o javali e daí tu se encontra nos açougues, que tu encontra javali para comprar caçado. Olhando para o brasileiro, ou para o gaúcho especificamente, nessa área da culinária ou da alimentação, nós gaúchos estamos comendo já comidas feitas com mais requinte, que dá para dizer que é da alta gastronomia. Houve uma evolução nesse sentido? Saímos daquele básico, daqueles pratos básicos, estamos já experimentando pratos mais sofisticados? Sim, isso com o advento da liberação das importações, então o Brasil a gente teve mais acesso a produtos que antes que nós tínhamos e teve um desenvolvimento da gastronomia através de cursos de gastronomia que surgiram de graduação, né? Tem chefes que vieram do exterior para o Brasil, começaram a morar aqui no Brasil. A gente vai, se for a São Paulo, se for a Porto Alegre, vai encontrar franceses, italianos que vieram morar aqui. Então esse movimento se criou, se abriu restaurantes. Mas eu tenho um pouquinho de cuidado assim de falar a questão de pratos requintados, porque na realidade eu acho que o importante também é a comida, ela não precisa ser sofisticada, ela pode ser simples, mas bem elaborada e gostosa. Eu acho que isso que é uma coisa que é importante, né? Porque nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem pratos que são, né, que eu, por exemplo, gosto muito de charque, né? Então que tu pode fazer várias coisas com charque. Dá para incrementar o charque, o que é? Sim, o que você sugeriria aí? Tu pode fazer, por exemplo, a maneira tradicional que se consome é o charque feito com arroz, que seria o carreteiro de charque.
mas hoje tu já vai encontrar risoto que se pode fazer com charque, que daí é uma técnica culinária italiana de fazer um risoto, né? Tu pode encontrar hoje o charque fazer na panela de pressão, desfiar ele e daí fazer um escondidinho com batata ou com a própria mandioca. Então são várias coisas que se fazem pastéis recheados, tem muita coisa que tu pode usar os nossos ingredientes daqui. O próprio churrasco mudou um pouco também a forma nossa, a gente além de fazer o churrasco tradicional, hoje se for nas casas vai ver que o pessoal também tem grelhas e gosta de fazer o churrasco grelhado, tipo argentino, que modifica um pouco o modo da carne, alguns cortes que dá um sabor diferente, porque tu não perfura a carne, então não perde o suco. Então tem várias coisas. Dá outro sabor mesmo, se não perfurar a carne, É assim, claro, depende, claro, a costela é uma coisa que realmente no espeto ela é muito saborosa, mas uma picanha, se tu fizer ela sem perfurar, ela vai manter o suco todo dentro. Então, esse é o principal então diferencial. no momento que tu perfura, um pouco do suco ela escorre, né? Então ela vai ficar, se tu não perfurar ela, quando for cortar, tu vai ver que ela vai ficar mais suculenta, né? Macia, mal passada, né? Tem que ser, porque também se tu passa demais a carne, ela fica rígida. Então tem algumas coisas que tem uma vantagem de fazer na grelha e outras no espeto também. Você tem algumas dessas receitas em algum site teu, algum perfil, como é que é? Na realidade não, porque a gente faz assim, como eu dou as aulas, essas receitas a gente acaba, meus alunos têm, né? Mas eu já fiz vários trabalhos, fiz trabalho na Cotrijuí, fiz trabalhos onde eu divulgava as receitas, mas a gente sempre, quando alguém procura, quer uma receita, eu não tenho problema de passar a receita. Aliás, a gente está aqui num ambiente onde você dá os cursos de culinária, né? Aqui está teu fogão, enfim, né? Todos os fornos aqui, né? É aqui que você faz. Com que frequência saem esses cursos? Olha, a gente tem assim turmas, eu tenho mais ou menos em torno de 6 turmas que a gente acaba fazendo uma aula mensal, né? Cada turma uma aula, né? Todo mês. E eventualmente, claro, quando eu estou em viagem, pela questão do turismo gastronômico, daí essas aulas não saem. E eu faço bastante também jantares em residências, né? O pessoal me contrata. Recentemente eu fui a Cruz Alta fazer um jantar numa residência. Já fiz trabalho em Passo Fundo e faço aqui em Juí também. Então funciona mais ou menos, né, dessa forma. Então se a pessoa tem o interesse, quer fazer um jantar para os amigos, 8, 10, 12 pessoas, eu vou na casa da pessoa e faço, ou faço aqui, né? Também. Bom, os homens estão se interessando mais pela culinária? Sim, né? Os homens hoje, né? Aliás, nos grupos de que você dá o curso, a maioria é homem? Uns 65, 70%. Mais da metade. 60% por aí, uma coisa, são homens, né? Mas tem as mulheres também gostam de cozinhar, porque hoje tá. Agora o homem hoje ele desenvolveu essa questão da cozinha, porque é um lazer também, né? Então, né, o homem tem um interesse hoje. E os homens, mas eu acho que tanto o homem como a mulher cozinham, se tu tiver o interesse, porque hoje tem às vezes falar o homem é melhor, se falar os melhores chefes são homens. Mas tem muita chefe mulher que também é muito, né, que cozinha muito bem. Bom, para mais informações a respeito da Almondo Turismo e Gastronomia, tem um site, tem um contato que você pode deixar? Sim, nós temos o nosso site, que é www.almondo.com.br. E também, se nos sites de busca, se colocar turismo gastronômico, colocar almondo.com.br, vai aparecer. Bom, chegando o final do ano, a ceia de ano novo, né, as pessoas apresentam pratos como lombinho, como chester, aí vários pratos típicos dessa época, dessa ceia, né? Queria que você desse uma dica, o que você recomendaria? Dá para dar uma repaginada em algum prato? Dá para dar um toque especial? Eu gosto muito de fazer os cortes, por exemplo, de paleta, tanto como de porco, de cordeiro, assado por um longo período de tempo em baixa temperatura, que a carne ela fica macia, né? E também dá o sabor dela, né, fica muito gostoso. Eu sugeriria fazer uma paleta de porco, de leitão, né? Tem que ser uma pequena, mais ou menos na faixa de 1,5 kg no máximo, né? Então eu faço ela em baixa temperatura, asso mais ou menos a 90, 100 graus por 5 horas, né? Numa forma coberta com um papel alumínio, se quem não tem, se o forno é seco, vai um líquido, um pouco de líquido, pode ser um vinho branco, ele assa, faz uma marinada primeiro seca, onde se usa zimbro, sal grosso e pimenta,
deixa 24 zimbro, amassado, 24 horas na geladeira só com essa marinada seca, e depois aí o forno com vinho branco mais ou menos, que fique mais ou menos quase um dedo na forma, né? Cobre 5 horas a 90, 100 graus. Depois retira o papel alumínio e daí deixa pururucar com o calor em cima para ficar, se tiver um maçarico, pode fazer com maçarico ou com o calor de cima do forno até ela ficar bem dourada, a parte da pelezinha ficar, né, crocante, fica É simples a receita, então, os ingredientes tem que ser zimbro, sal grosso. Zimbro, sal grosso, pode botar sálvia, tá, e pimenta. E aí deixa 24 horas temperado na geladeira 24 horas e depois assa no forno por 5 horas a 90, 100 graus, depois retira e deixa daí pururucar até ficar que é aquela parte mais crocante que ali. Daí vai ficar crocante a pelezinha. Muito gostoso. Fica muito gostoso. A carne vai ficar macia, quando fizer o corte vai ver que ela vai estar desmanchando praticamente aquela capinha dura. Marcelo Vieira, obrigado pela entrevista aí, obrigado por nos receber aqui na sua cozinha, né? Esse é o programa Elano Beckman Entrevista, que vai ficando por aqui. A gente volta com outro tema, outro entrevistado nesses canais aqui na internet. Obrigado pela sua audiência.